Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você está a aplaudir, está a atrair a mesma unção. Enquanto você está a aplaudir, está a atrair a mesma unção. Enquanto você está a aplaudir, você está a atrair o mesmo milagre para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você pula e glorifica o nome de Deus. Amém. A paz, Senhor, igreja. Acho que a vestimenta já diz tudo, né? Eu vim glorificar a Deus porque Ele é muito bom. No passado dia 14 do mês corrente, recebi o meu diploma. Para mim significa muito porque eu sou a primeira neta na família toda, que é da parte materna, que é da parte paterna, a receber o diploma. Foi uma faculdade de muito esforço, onde eu até contraí algumas doenças, questões de hemorroide, problemas no estômago, gastrites. Fiquei internada em épocas de provas. Passei mal no momento da prova, a pessoa não aceitou que eu repetisse. Mas pela graça de Deus, hoje eu sou oficialmente licenciada. E por essa razão, eu vim glorificar a Deus. Também quero glorificar a Deus por um outro testemunho. Gostaria muito que o meu irmão estivesse aqui presente, mas ainda não chegou. Aproximadamente 7 meses atrás, se não estou em erro, o meu irmão, eu assunto que a minha mãe também desconhece. O meu irmão chegou de envolver-se com uma seropositiva. O meu irmão mais velho. Envolver-se com uma seropositiva de forma desprevenida. Eu me lembro que, passado 2 semanas, ele descobriu que a moça era seropositiva. Eu estava com os papéis da pastora, acho que eu já testemunhei isso, onde tem finança, crescimento espiritual, tem muitos. Eu estava a orar, eu saí do quarto, ele chamou por mim. 1h, 2h da madrugada, ele disse: não estou a conseguir dormir, tenho que te contar isso. Eu me envolvi com alguém e apercebi-me que ela é seropositiva. Então estou com muito medo, não quero ter essa doença. Aí nós oramos muito, crendo no milagre da parte de Deus. Posteriormente, conversei com o pastor, dei a conhecer da situação, e o pastor disse: de igual modo, eu acredito que o teu irmão não tem essa doença. Por mais que se envolveu com alguém que tem, acredito que ele não tenha. Diga a ele para ir fazer o exame. Mas o meu irmão, com medo, levou 7 meses para poder ir fazer o mesmo exame. Ele fez o exame em 2 locais diferentes. Eu mandei as imagens da conversa para o pastor, os testes de DNA, em 2 lugares diferentes, e deu negativo. Por essa razão, eu vim glorificar mais uma vez o nome de Deus. Até que é o meu testemunho. Contabilidade e administração é minha licenciatura. Deus seja louvado, amém? Hoje é a nossa irmã, amanhã será a tua vez. Por isso tem que glorificar o nome de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será Deus na nossa vida. Entra o próximo testemunho em nome de Jesus. A igreja está aplaudindo. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Na verdade, só vim agradecer a Deus publicamente, porque Deus é muito bom na minha vida e não achei justo a chamarem testemunho. Eu não vi testemunhar, porque eu não sei como hei de agradecer inúmeras bênçãos, que não é fácil eu estar aqui assim. Eu e o meu filho passamos por muitas situações e de repente eu estou a viver coisas que eu não estou a acreditar. Não estou. Então vim para dizer à igreja: vamos confiar mais em Deus, porque Ele é bom, Ele é especial e Ele é justo. Então vim dizer obrigada a Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Eu venho aqui testemunhar mais uma vez aquilo que Deus tem feito na minha vida. 2 semanas para cá, foi uma noite que nós passamos aqui na igreja, quando era por volta da
4 horas e qualquer coisa, recebi uma mensagem que a minha irmã estava mesmo muito mal. Estava muito mal, e nesse caso ela estava aqui internada no Maria Pia. Antes de sair, eu mandei a mensagem no pai para dar a conhecer. E saí daqui a caminhar até lá no Maria Pia. E por mais incrível que pareça, quando eu vi a mensagem, a única coisa que as manifestações emocionais que vieram por cima de mim, escorreu uma lágrima no lado esquerdo e eu comecei a cantar um louvor. Esse louvor recente da Isadora Pompei, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Eu próprio não entendia o porquê. Quando cheguei no hospital, encontrei a minha irmã no oxigênio e depois fui falar com o doutor e ele disse que ela estava com tuberculose. E aí foi uma bomba. Então, expliquei tudo ao pai, o pai orou e ela fez 1 semana e meia aqui comigo. Um dia antes de ir para sua casa, ela deu mais uma crise, começou a delirar. Tínhamos que ir para o hospital psiquiátrico com ela. Mais uma vez, mandei uma mensagem no pai, porque não estava a ser fácil. No dia seguinte, ela melhorou. O pai havia liberado uma palavra, disse que está tudo bem, ela já está curada, está restaurada. Então, no dia seguinte, levamos ela para a casa dela. Quando eu volto para o trabalho, no dia seguinte, a minha sobrinha mandou uma mensagem, disse que ela e a filha dela, as minhas 2 sobrinhas também estavam doentes. As coisas começaram a complicar um pouco mais para o meu lado, mas consegui resolver, graças a Deus. E ainda essa semana, terça-feira, mandaram mais uma mensagem, disseram que a minha mãe também estava mesmo muito mal. E eu fiquei assim, só a agradecer, independente da situação. Depois da mensagem da quarta-feira e de domingo passado, que falava muito sobre fé, então acho que aquilo foi o que me sustentou nessa semana. E graças a Deus, todas estão bem, pela honra e a glória de Deus. Esse é o meu testemunho. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Vim agradecer e glorificar a Deus por ter completado mais 1 ano de vida. Até aqui é o meu testemunho. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Eu vim testemunhar e glorificar esse Deus, porque Ele é muito bom na minha vida. A semana passada, segunda-feira, a minha filha passou mal, a minha filha mais velha. Era febres muito alta, fomos ao hospital, disseram que tinha paludismo. Estava a fazer a medicação, mas as febres não baixavam. Por último, ela nem conseguia mais ficar de pé. Então, como a empresa dela tem convênio com uma clínica aqui no Miramar, disse não, vamos repetir os exames. Fomos para lá, fizemos os exames, descobriram que ela tinha dengue, paludismo, febre tifoide. E o paludismo, a dengue estava muito, as percentagens estavam muito altas. O médico disse, não, ela tem que ficar, vai internar. Depois eu disse, meu Deus, vai internar a casa, as crianças, seja o que Deus quiser. Ela internou, começou a fazer a medicação. Depois de 3 dias, voltamos lá, o médico disse que ela tinha que repetir de novo alguns soros que ela tinha que fazer por causa da dengue, mais por causa da dengue. Então, nós voltamos. Ela começou a fazer os soros. Eu disse, não, chega. Esse é o último soro e é a última vez que nós vamos vir para aqui, já não vamos vir mais. Porque eu acredito na fidelidade de Deus. E eu sei que nessa hora Ele não vai me abandonar. Vamos em casa. Lá voltamos em casa, eu comecei a orar, só comecei a agradecer. Eu disse, Deus, muito obrigado. Porque eu sei que segunda-feira a Narete vai se levantar e vai trabalhar. Quando bateu domingo de tarde, eu estava em casa, de repente me deu para sair, eu saí, fui lhe ver em casa, saber como é que ela estava a reagir. Me encontrei sentada na mesa, estava a comer, levantou e começou a cantar. Disse Deus, já começaste. Aí fiquei, eu disse, vou dormir aqui. Ela disse, não, eu sei, mãe, não precisa dormir, vai repousar porque amanhã, segunda-feira, tens que trabalhar. Eu já estou bem. Eu disse, Deus, muito obrigado. Dia seguinte, de manhã, muito cedo, ela me ligou e disse, olha, eu já estou preparada, estou aí trabalhar porque me sinto bem, eu estou boa. Aqui é o meu testemunho. Amém. Aleluia.
Aleluia. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, Pai. Eu vim agradecer a Deus porque Ele está sempre a me levantar. Há 4 meses atrás, eu fui operada uma apendicite aguda, que eu não sabia que eu tinha. Eu tive uma crise na igreja, os irmãos me levaram para o hospital. Quando chegamos lá, o médico disse que eu tinha que entrar para o bloco com urgência. A minha operação foi muito complicada, porque eles tiveram que retirar a tripa para tirar a apendicite, porque estava por trás das tripas. Só que no momento da operação, eu apanhei uma bactéria, que só foi descoberta há 2 semanas. Que eu não sabia, eu inflamava, mas eu pensava que era... Quando fizemos a caminhada até o ponto final, eu fiquei toda inflamada. Mostrei para a mãe, eu disse, mãe, estou a inflamar. A mãe disse, em nome de Jesus, isso já passou. Eu não sabia o que estava a acontecer comigo, eu estava a desmaiar. E eu não tinha certeza o que eu tinha. Num domingo eu vim para o culto, saí bem daqui. Quando cheguei em casa, eu já não era a mesma. Sentia muita dor de cabeça, tontura, eu já não me reconhecia. Liguei para a obreira Daniela. A obreira Daniela pediu a minha filha para ir chamar o obreiro Moreno. O obreiro Moreno, quando me encontrou em casa, eu já não estava bem. Ele me disse, vamos para o hospital. Eu saí de casa até o lote 6, daí já não conseguia avançar. Os pés já não tinham força. Ele me pôs numa moto até o hospital. Quando chegamos para o hospital, a médica disse que eu tinha que fazer soro com urgência e tinha que ser atendida novamente na sala de cirurgia. Naquele momento eu estava a perder a esperança. Eu só perguntava, meu Deus, o que é que eu tenho? Se eu já fui operada, o que me incomodava já tiraram. Eu comecei a obrar sangue de repente. Não sabia o que estava a se passar. Eu só falava no obreiro Moreno, me levar para casa, eu não quero ficar aqui, porque eu sentia que a minha vida estava a acabar. Fiz os 2 soros, daí eu já não estava a me reconhecer. De que eu estava. O obreiro Moreno me disse, estás no hospital, obreira Cano. Eu disse, não estou no hospital, me levam para o hospital. Mas eu estava dentro do hospital. De repente eu só clamava pelo sangue de Jesus. Eu saí do hospital à meia-noite, porque eu não conseguia ficar no hospital. A médica me disse para minha mãe, se ela não está conseguindo ficar aqui, ele leva para casa. Fomos para casa, comecei a recuperar, eu sentia que eu estava a recuperar. No outro domingo passado eu vim para o culto. Conversei com o pai, expliquei a situação. Antes disso, eu fui para o hospital, os médicos descobriram que eu tenho uma bactéria que já não tem cura. Que a bactéria ia continuar a se manifestar no meu corpo. Até um dia, eu sobrava sangue, eu falei, pai, eu estou a obrar sangue. Eu conversei com o pai no escritório, eu já não me reconhecia. Eu falava, meu Deus, os médicos me chamaram novamente para o hospital, fizemos o exame, mas mesmo assim eles falam que a bactéria está sempre viva, que não tinha cura. Mas ainda assim eu agradeço a Deus porque Ele está me levantando todos os dias. Por isso eu rendo graças a Deus. Tendo a bactéria ou não, eu venho glorificar a Ele por me levantar todos os santos dias da minha vida. Amém. Filha, ouve. Quando tu falaste comigo, eu disse, e essa tem que ser a tua confissão. A bactéria não tem cura para a medicina, mas tem cura para Jesus. Se você acreditar que Jesus pode curar essa bactéria, a tua cura já é uma realidade. Amém? Vamos celebrar Jesus bem forte. Alguém aplauda Jesus por cada testemunho que aqui passou. Eu pensei que você fosse celebrar mais forte. Vamos celebrar mais forte. Aleluia. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? Levanta as tuas mãos. Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, quero te render graças, quero louvar, quero glorificar o teu nome, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã na tua presença. Obrigado porque dormimos e obrigado porque acordamos. Obrigado porque o Senhor nos conduziu em segurança e em paz a este lugar. Senhor, nós queremos consagrar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa mente e o nosso coração nas tuas mãos. Fale conosco por meio da tua palavra, que ela gere fé, que ela gere instrução, que ela gere conhecimento. Senhor, eu oro que no nome de Jesus ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou, mas que sejamos todos renovados pelo poder da tua palavra. No nome de Jesus, a igreja que crê, dá um amém bem forte e aplauda Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Eu saúdo a todos uma vez mais com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, aleluia. Tome seu assento, bem breve, no nome de Jesus. Deus seja louvado, amém? Nós pedimos desculpas, eu acho que a primeira coisa que chamou a vossa atenção quando vocês entraram é que parecia que vocês estavam numa outra igreja, né? Porque a vossa igreja já estava pintada, não estava? Parecia que vocês estavam noutra igreja, mas pronto, tal como a gente disse, nós estamos aqui a fazer ainda aqui algumas melhorias e no outro lado a ideia é mesmo concluir, porque tem ainda algumas coisas por se concluir. Então é por essa razão que essa zona ainda está ou está com essa imagem, né? Mas não está uma imagem assim tão feia, né? Não está uma imagem assim tão feia, né? E vos dá a liberdade de escolher. Tudo bem que já está escolhido, veja, já está escolhido, vocês vão chegar e vão encontrar, porque já existe, mas vos dá a liberdade de escolher se vocês querem ficar desse lado ou se vocês querem ficar com a pintura desse lado. Eu já sei que a maioria está inclinada para esse lado, né? Não é isso? Porque vos ensinaram o quê? Que preto é mau. Então eu sou mau. Porque em algumas culturas eu não sou tratado como negro, eu sou tratado como preto. Então o vosso pastor não presta. E a maioria das pessoas que estão aqui na sala igualmente. Porque crescemos a aprender. Nós no princípio do ministério, no antigo tempo, no princípio, essa era uma das lutas. Eu me lembro que, tanto presencial como no virtual, tivemos que várias vezes explicar às pessoas por que pintaram a parede de preto, por que uma igreja é preta. E a minha questão era, por que uma igreja não pode ser preta? Porque só o branco, cara, na Bíblia não tem nenhum padrão. Não, a igreja tem que ser amarela, a igreja tem que ser verde, a igreja tem que ser vermelha. É uma questão de gostos, é uma questão de visão, é uma questão de conceitos, amém? Nós entendemos o que é que o preto significa, entendemos o que é que o preto traz para a atmosfera da igreja. A luz fica mais compacta, as pessoas ficam mais concentradas porque tem pouca coisa à volta deles para poderem ver. E o cérebro fica mais concentrado, cansa menos os olhos. A cor preta cansa menos os olhos do que uma cor viva. E isso o pastor está a falar cientificamente provado, amém? Então a gente não está só a seguir o empirismo. E fora o facto de que fica lindo. Eu pensei que eu ouvi um amém mais forte. Fora o facto de que fica lindo. Então a gente vai jogar assim as meias. Como vocês não gostam do preto e o altar é meu, então essa parte toda vai ficar preta para mim e essa parte nós vamos colocar uma cor viva para vocês, amém? Tá bom assim? Não? Eu não sei o que é que vocês querem. Querem preto? Tá bom, não. O preto vai ficar aqui. Aqui vai ficar preto, para mim. Eu gosto. Como vocês não gostam, essa parte vai ser clara, amém? Vamos colocar uma cor um pouco mais clara nessa zona. Assim, vamos estar a
alcançar ou abranger toda a igreja. Todos vão se sentir representados. Os do preto vão ter um pouquinho aqui para olhar, os do branco vão ter as paredes todas. Não vai ser branco, vai ser clara, mas não vai ser branco. Amém? Então pedimos desculpas pelo estado da igreja, por qualquer constrangimento. Significa que se tudo correr bem, o Dominique não está aqui, né? Mas passou a noite aqui. Não passou a noite aqui? Ok. Mas significa que se tudo correr bem, na quarta-feira, quando vocês voltarem, vocês já vão encontrar o templo pintado e se tudo correr bem, outros avanços aqui. Na sexta-feira vão encontrar outros avanços. Vocês sabem o que vai acontecer no sábado? Amém. Espera. Quem não sabe o que vai acontecer no sábado, só para a gente fazer já um processo de libertação, mas levante a mão bem alto, com sinceridade e honestidade. Uma, duas. As duas irmãs estão ali. Não tiveram cá no domingo passado? Não, mas tiveram no domingo passado. Não prestaram atenção? Ok. Não, o irmão não esteve. A irmã do preto também esteve. Quem mais? Alguém levantou a mão. Não esteve no domingo passado? Ah. A irmã lá atrás não esteve no domingo passado? Ah, ok. Então, pastor é generoso, eu vou explicar. Sábado nós vamos estar a fazer a inauguração oficial, amém? Quem está a caminhar conosco sabe que nós entramos aqui assim só por entrar, porque foi necessário, mas agora estamos a acelerar as coisas para até sexta-feira temos tudo concluído, e no sábado nós vamos ter aqui o meu pai espiritual e vamos estar a fazer a inauguração oficial do nosso templo, amém? Isso mesmo. O evento será às 16 horas, amém? O evento será às 16 horas. Por isso nós pedimos que você chegue cedo e pedimos também que você não venha sozinho. Pedimos que você traga alguém. Convide o maior número de pessoas possíveis. A gente vai estar aumentando cadeiras ainda esta semana. Então nós queremos que terá lugar suficiente para todo mundo. Então esteja aqui 15 horas e poucos para garantir um bom assento, uma boa posição, e vamos todos fazer a festa. Para nós é muito importante o impacto da palavra de um sacerdote. No caso, o meu pai é o meu sacerdote. Para mim é importante que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, sempre que a gente vai dar algum passo, sempre que a gente vai fazer alguma virada. Nós viajamos para a África do Sul. Eu fui sentar com meu pai para dizer: pai, fomos convidados para isso. A gente, eu não falo porque acho que é uma coisa que tem que vir do teu coração, você tem que ter noção, mas a gente não dá passos. Para vocês terem noção, nós, quando estávamos para fechar esse espaço, já tínhamos tudo acordado. Eu não assinei o contrato sem que o meu pai viesse ver o espaço. E a pastora não está aqui, senão ela ia confirmar. Nós ficamos sensivelmente 2 meses. O senhorio com o contrato aprovado, eu aprovei o contrato, o senhorio aprovou o contrato, faltava assinar e pagar. Meu pai não tinha visto o espaço. Nós dissemos: nós não vamos pagar sem que ele passe aqui e ele tenha acesso ao espaço. Só depois tão logo o meu pai esteve aqui, na mesma semana foi quando o pastor trouxe um grupo, apresentei aos obreiros e papapá. Enquanto isso não tivesse acontecido, a gente não se movia. Isso é um princípio meu, amém? É um princípio meu. A gente não faz nada. Pastor, é obrigatório? Não é. Mas denota o quê? Honra. Denota consideração. Denota valorização. Denota que você reconhece que existe algum impacto na vida daquele homem para a tua vida. Você é obrigado a fazer isso? Não. Eu sou obrigado a fazer isso? Não. Meu pai vai ficar chateado se eu não fizer? Não. Mas não é ele que perde, sou eu que perco. Quando falei com meu pai, eu disse: pai, perdoa-nos, mas o pai tem que passar lá. Não temos como continuar, porque nós sabemos que para essa fase nós precisamos. Não é só a palavra dele que for: meu filho, Deus abençoe, ou eu vou para lá. Não, nós queremos aqui, nós queremos aqui sacudir isso, sacudir aqui, deixar a atmosfera contaminada. E eu lhes garanto que depois desse evento vai ser aceleração atrás de aceleração. Alguém acredita nisso? Me dá um amém. Aleluia!
Glórias a Deus, amém. Bem breve, vamos entrar para o centro da nossa mensagem. E eu queria começar ministrando, perguntando o seguinte: quem quer prosperar? Aqui eu estou a falar prosperar mesmo no sentido de riqueza. Levanta a mão só para ver os que querem. Ok. A irmã tem dúvida, a irmã de turbante. A irmã está a fazer assim. Pastor, se Deus fizer, ele é bom. Se não fizer, também continua sendo bom. Amém. Quem quer... Vamos lá. Quem quer... E essa pergunta é muito importante. Essa pergunta define a tua vida. Quem já tem certeza aqui, nesta sala, do seu propósito? Pastor, esse é o meu propósito. Baixa um pouco, filho. Vamos lá, quero ver as mãos dos que já têm. Amém. O irmão de Paulo, isso, o irmão mesmo. Qual é o seu propósito? Qual é? Crescer? Em quê? Profissional em que área profissional? Esse é o seu propósito? Ok. Ser um engenheiro informático. Esse é o seu propósito ou esse é o seu desejo? Deus vai trabalhar nisso. Amém. Nós também cremos que Deus vai trabalhar nisso. Irmã Patrícia, como estão na mesma fila, o seu propósito qual é? Amém. Veja, quem mais levantou? Os que estão a esconder já a mão. O pastor está a fazer entrevista. Amém. Irmã Gisela. Uns nem levantaram, mas a irmã Gisela, como é sincera, pai, eu também levantei. Pode me perguntar. Vamos lá, o pastor está a fazer entrevista. Estou a fazer entrevista. Vocês vão entender no decorrer da minha mensagem. A irmã Gisela, qual é o seu propósito? Ok. Amém. Amém. A nossa recém-licenciada também levantou a mão, não levantou? Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Para ser filha. Amém. De modos a seguirem Jesus. Amém. Vamos celebrar pela resposta de todos os nossos irmãos. Veja, no mês de janeiro, eu vou trazer uma mensagem. E o tema da mensagem, você pode já guardar o tema para me cobrar em caso eu me esqueça. O tema da mensagem será uma vida com propósito. E nessa mensagem, o que é que eu vou estar a explicar? Eu vou estar a explicar a diferença entre propósito e vontade, propósito e desejo. Por exemplo, muitos dos nossos irmãos que nos responderam aqui agora, algumas das pessoas que nos responderam, vou falar assim que é para não ficar, quem fez bem, quem fez mal, todos fizeram bem, mas só que muitos apresentaram desejo e vontade e não propósito. Muitos, e esse é um dos grandes erros que nós cometemos na nossa vida, de confundirmos o que queremos, o que desejamos, com o propósito de Deus para a nossa vida. E você vai ficar chocado que grande parte das vezes o propósito de Deus para a tua vida não estará tão evidentemente alinhado com o que você quer ou com o que você deseja. Então, muitas das vezes, a gente chega para alguém: oi, já encontrou o seu propósito de vida? Não, meu propósito é ser um grande empresário e ter muito dinheiro e ajudar os pobres. Muitas das vezes não é o teu propósito. Às vezes é só um desejo que o teu coração tem, mas aquele não é o teu propósito. Amém? E quando nós falamos sobre essa mensagem, eu vou trazer a diferença entre propósito, a diferença entre desejo e vontade, e vou falar sobre vários caminhos que qualquer homem pode trilhar para encontrar e descobrir o seu propósito. Amém? E vou falar também que muitos dos homens trilharam todos os caminhos sobre
que eu estarei falando para encontrar o seu propósito e não encontraram o seu propósito. Oh, pastor, assim parece contraditório. Sim, porque existem circunstâncias em que você não encontra o teu propósito. O teu propósito te encontra. Hoje nós vamos falar sobre, e quando falamos lá, vamos falar sobre esse princípio. Esse é um dos princípios que nos ajuda a fazer o quê? A encontrar o nosso propósito. Hoje nós estaremos falando sobre o princípio do serviço. Vocês lembram que eu perguntei no princípio? Abra a 2 de Reis, capítulo número 3, enquanto eu falo. 2 de Reis, capítulo número 3. Vocês lembram-se que no princípio eu perguntei quem quer prosperar financeiramente? Quem quer ser grande? E perguntei também sobre quem já sabe o seu propósito. Porque este princípio que nós estaremos apresentando hoje, ele leva-nos a várias direções. E uma das principais direções que nós somos conduzidos por meio desse princípio é encontrar o nosso propósito. 2 de Reis 3. Uma das áreas que nós somos conduzidos por esse propósito por esse princípio, desculpem, é encontrar o nosso propósito e prosperar. Na contramão deste princípio, desculpem, eu vejo pessoas a abanarem-se. Está muito quente a sala? Os ar-condicionados não estão a funcionar? Só tem um a funcionar? O meu dizer, a configuração está correta. Os irmãos estão com calor mesmo hoje. Está a aquecer? Filho, baixa a pá, então, a pala ou pá, sei lá como é que chama, pá, vir mesmo para a cabeça das pessoas. Isso, assim já ninguém mais fica com calor. Já está lá todo mundo? 2 de Reis 3. É isso, não é? Veja, eu dizia, na contramão deste princípio, nós temos muita gente a misunderstanding, a interpretar mal, a entender mal, quando alguém no meio de um grupo, quando alguém no meio de uma organização enfatiza muito o cumprimento desse princípio. Na contramão, nós temos pessoas a chamarem de bajuladores, por exemplo, quem quer aplicar de forma eficiente e eficaz o cumprimento desse princípio. Na contramão, nós temos pessoas a chamarem de exagerados quem entendeu. E outra coisa, este princípio, ele é um princípio ao mesmo tempo que ele é um propósito para a vida de algumas pessoas. 2 de Reis, capítulo de número 3, versículo número 11, diz assim a palavra do Senhor. Eu já disse qual é o princípio, não? O princípio. Pastor já disse, não disse? Qual é o princípio? Qual é o princípio? Vamos lá, em voz alta. Qual é o princípio? Mais uma vez. Princípio. Amém. 2 de Reis, capítulo número 3, versículo 11, diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está quem? Eliseu, filho de Safate, que fazia o quê? Que deitava água sobre as mãos de quem? De Elias. A Bíblia está a dizer que, trazer o contexto da história, numa estação, uma guerra estava a se levantar contra Israel. E em várias partes da história de Israel, Israel não era um único estado, um único reino, uma única cidade. Houveram vezes que Israel esteve dividida por duas, que esteve dividida por três, esteve dividida por mais reinos. Nessa fase aqui em particular, Israel esteve dividida em 3 reinos, que era Israel, que era Judá e era Sidom, se não me falha a memória. Estava dividida por 3 reinos e vinha uma grande guerra, só que eram reinos independentes que aparentemente partilhavam o mesmo território, porque hoje todas essas cidades estão dentro do território geográfico de Israel. E o que aconteceria naquele tempo? Se os inimigos destruíssem Israel, facilmente poderiam tomar Judá, facilmente poderiam tomar outros reinos.
E como esses reis, o rei Judá, e o Josafá, e o cara Acabe, o rei de Judá era Josafá, e Acabe, que era o rei de Israel, e todos os outros, como eles davam-se bem, o que é que eles entenderam? Ao invés de nós, cada um travar a sua batalha, vamos unir-nos e travarmos uma única batalha. Assim conservaremos não só o meu reino, mas conservaremos todo o reino. Mas como era uma cultura e um princípio naquele tempo, e muitos homens até hoje, eu dei o meu exemplo, fazem-no, quando eles vão dar um passo importante para a sua vida, eles não o faziam sem consultar o seu sacerdote ou quem? Ou o seu profeta. Então a pergunta dos três reis era: será que existe algum profeta em Israel? Existe algum profeta nessa cidade para que possamos ir falar com ele sobre a situação da guerra? Para que possamos ir falar com ele sobre o nosso problema, a ver se da parte de Deus, ou mesmo da parte do homem de Deus, há alguma direção eficaz para o nosso negócio, para a nossa preocupação, para o nosso projeto. E a Bíblia vai dizer que o moço do rei disse assim: existe um profeta aqui. E esse profeta se tornou profeta, porque o que ele fazia era o quê? Não era profetizar. Ele era o homem que lavava as mãos do profeta. A Bíblia fala que quando Deus enviou Elias, ele disse assim: separa para mim Eliseu como meu profeta. A Bíblia diz que Elias, quando foi ao encontro de Eliseu, encontrou Eliseu a dormir. Não, a fazer o quê? A trabalhar. A Bíblia diz que Elias encontrou Eliseu lavrando o campo. E Elias colocou a sua capa sobre Eliseu. E Eliseu entendeu que aquele sinal era Deus chamando ele para o ministério. E tudo, ouça, que Elias fez, que Eliseu aliás fez, até o dia que Elias foi arrebatado, carregado pelos cavalos de fogo, até o dia que Elias deixou cair a sua capa, toda a vida de Eliseu, após o seu chamado, ou ter sido escolhido, ou ter sido selecionado, tudo que Eliseu fez, sabe foi o quê? Servir. O cara ia comprar o pão de Elias, o cara engomava a roupa de Elias, o cara lavava a mão de Elias, o cara fazia... Ele só servia Elias. Ouça, se você for estudar a Bíblia, Elias nunca disse a Eliseu: filho, para profetizar é assim. Olha, para ver anjo tem que fazer isso. Para chegar no terceiro céu tem que se movimentar assim. Para multiplicar pão e peixe você tem que fazer isso e aquilo outro. Para abrir o rio, o princípio é esse. Não, o código para profetizar até 1958, Elias nunca, vocês não estão a perceber, eu disse, Elias nunca ensinou a Eliseu como profetizar. Mas o serviço que Eliseu prestava a Elias deu acesso a Elias a uma unção maior do que a unção que Elias carregava. Ouça, toda a vida de Elias, ou melhor, de Eliseu, foi dedicada simplesmente a quê? A servir Elias. O princípio do serviço, ele quer nos ensinar que existem portas, que existem respostas, que existem níveis e dimensões, que existem acessos, que existem posições que eu e você vamos conquistar, não porque jejuamos muito, não porque oramos muito, não porque somos os mais sábios às vezes ou os mais inteligentes, mas porque muitas das vezes somos os que mais ou melhor servem. Quando nós estamos a falar de serviço, anote aí, o que é que nós queremos trazer ao teu entendimento quando nós falamos de serviço? Nós estamos a falar de nos tornarmos úteis para algo, ou tornarmos-nos úteis para alguém. Servir é fazer o quê? Servir é nada mais, nada menos do que oferecer auxílio e ajuda. E o que o princípio do serviço vai te ajudar? O princípio do serviço vai te ajudar a encontrar o teu propósito. Eu contei recentemente a alguns obreiros, alguns anos atrás, quando eu fiz uma viagem.
E foi na história da minha vida, tanto é que não há ano que eu não conto esse testemunho, ou que não há mês que eu não conto esse testemunho, porque eu já recebi várias profecias. Duas profecias marcaram a minha vida. A primeira profecia que marcou a minha vida é essa profecia dessa viagem. A segunda profecia que marcou a minha vida foi a profecia que nos levou ao início do ministério. Quando eu fiz essa viagem, eu fui para um culto, num domingo. A pastora me deixou, veio sábado. Eu disse, eu vou ficar, pode ir. E o culto, domingo. E quando eu assisti ao culto, numa igreja profética, o homem de Deus que ministrava, sabe, os brasileiros chamam nos 45 do último tempo, aquele momento que você diz assim, o jogo acabou, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. O profeta veio a mim e perguntou com quem é que eu tinha vindo. E lá explicamos com quem é que eu tinha ido. E ele começou a profetizar para a minha vida. This guy, this man, you have no idea. Não, vocês não têm noção. E eu era jovem, 20 e poucos anos. E ele está falando de coisas que eu nunca me via fazer. Que eu nem tinha noção que Deus tinha reservado para mim. O cara que foi liberando você, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo isso, multidões, eu vejo isso, papapá. Deus vai te usar assim, assim, assim. Deus vai fazer isso na tua vida. E eu vejo um ministério grande, eu vejo um chamado para isso, para aquilo. Homem, Deus foi liberando coisas. Vocês estão vendo que eu não estou a contar o que é que ele falou, né? Só quando eu tiver a viver que eu vou começar a falar. Isso aqui me profetizaram em 2000x. Isso aqui, eu tenho tudo bem presente, mas nunca conto. Amados irmãos, no final do culto ele disse assim, eu quero falar contigo no gabinete. O culto terminou, eu fui para o gabinete. E ele me perguntou, em Angola tu serves, cultuas? Eu disse, não, eu cultuo numa igreja, eu sirvo na igreja YXZ. Ele disse assim, profetas são profetas. Ele já sabia que tudo o que ele estava a me dizer me deixou confuso. Ele disse, quando chegares em Angola, a principal coisa que tu tens de fazer é nada mais, nada menos do que servir. Ele disse, serve, se for para varrer, varre. Serve e obedeça aos mais velhos. Duas recomendações que ele me deu. Ouça os mais velhos, obedeça aos mais velhos. Esteja debaixo da orientação dos adultos. Seja lá quem for, esteja sujeito a obedecer o que essa pessoa te vai dizer. E serve a tua comunidade, serve a tua igreja. Filho, serve em tudo e com tudo que você puder. Quando eu cheguei, eu voltei como um louco. Houve uma fase que na igreja em que eu estava, eu servia em mais de 3 departamentos. Ação social, tinha a célula, tinha a evangelização, tinha a vigília, tinha a área técnica, tinha a moderação. Eu servia em 6 áreas. 6 áreas. E não era, não, essa semana não. Haviam áreas que o trabalho era toda semana. Então, na segunda-feira estava a fazer algo, na quarta estava a fazer algo, na quinta estava a fazer algo, na sexta estava a fazer algo, no sábado estava a fazer algo, no domingo já não se falava. No domingo já não se falava. Irmãos, eu servia em 6 coisas, Houve uma fase da minha vida que eu estava a servir em 6 coisas. Quando os obreiros estão aqui, quando vos mandam varre, limpa, também faz som, também, pai, eu tudo. Você não é nada, não é nada ainda. Isso ainda não é nada que você está a fazer. Eu estava a servir em 6 coisas. Porque eu saí com uma orientação, quando chegares, não tem outra coisa para fazer, serve. Quando eu comecei a servir, o que aconteceu? Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Algumas outras áreas foram se encaixando, algumas outras coisas foram chegando, e viemos parar aqui. Porque lá atrás, quando a profecia veio, eu não sabia como não cumprir, mas dar início à estação que me levaria ao cumprimento do propósito. E o homem de Deus disse, não tem outra coisa para fazer, serve. Amados irmãos, se você está numa estação de confusão, se você não sabe o que você tem que fazer, como fazer, aonde fazer, mas eu sou o quê? Eu sou um economista, eu sou um empresário, eu sou um médico, eu sou um filantropo, eu sou um funcionário. Há pessoas que estão dizendo assim, ninguém trabalha na AGT aqui, né? Eu trabalho na AGT, esse é o meu propósito. Trabalhar na AGT não é propósito de ninguém. Eu sou técnico sênior da Sonangol, não é propósito de ninguém. Não, eu sou diretor de recursos humanos, eu sou chefe de gabinete da empresa ABC. Ouça, isso não é propósito. Você é só um trabalhador, isso não é propósito.
O grosso de pessoas que nos apresentam o trabalho deles, o emprego. Não, eu sou assistente de gabinete. E esse é o meu propósito. O teu propósito não é ser assistente de gabinete. Isso é algo que você talvez goste, é algo que você talvez queira, é algo que você faça, é algo que você aceite, mas isso não tem nada a ver com o quê? Com o teu propósito. Pastor, qual é o caminho? O caminho é você servir. Sirva a tua família, sirva o teu bairro, sirva a tua igreja. Na empresa onde você está, serve, mas serve muito a empresa em que você está. É por isso que você vê que quando são empresas que alguma justiça existe, as pessoas que normalmente são promovidas, nomeadas e chamadas para determinados cargos e funções, quem são? Os que mais servem e os que melhor servem. As pessoas que são indicadas para assessores, para chefes de gabinetes, para diretores, não são os preguiçosos que chegam às 10 e às 14 horas querem ir embora. Não, são aqueles que mostram mais empenho, que mostram mais dedicação, são aqueles que se tornam confiáveis para quem? Para a organização. E como consequência desse princípio, quando essas pessoas menos esperarem, eles vão ter uma promoção, eles vão ter um bônus, eles vão ter um aumento salarial, eles vão ter uma mudança de categoria, eles vão ser chamados para uma outra área ou uma outra função qualquer, eles vão ser o braço direito do chefe de departamento, eles vão cair na graça do diretor. Por quê? Porque todo homem que está em posição de controle, de governo e de direção, ele quer à sua volta gente que está disposta a lavar as mãos dele, a lavar os pés dele, a make sure de que esse propósito vai se cumprir, essa tarefa vai ser desenvolvida, essa missão vai ser alcançada. Você vai ver que a primeira característica que eles apresentaram para o homem não era de dizer que ele era o cara ou ele é um grande profeta. A primeira característica que o moço do rei enfatizou de Eliseu era que esse homem aqui está disposto a servir. Quando o homem diz ao rei que lavava as mãos de Elias, o homem queria que o rei entendesse: podemos ir ter com ele, ele vai servir a nossa necessidade. E o que aconteceu? Quando eles vão ter com Eliseu, Eliseu vai dizer assim: Acabe, não tem profetas na tua terra para que consultes? Tem sorte que eu gosto de Josafá. Tragam-me um tangedor. O tangedor tocou a música e Acabe e Eliseu fez o quê? Deu a eles a estratégia e a solução do problema. Ou seja, gente que entendeu o princípio do serviço, mesmo que não vai com a tua cara, ele vai te servir. Ou eu não sei se eu estou a falar para alguém. Gente que entendeu o princípio do serviço, mesmo que tiver brigado contigo, ele vai te servir. Gente que entendeu o princípio do serviço, mesmo que não te goste, ele vai te servir. Gente que entendeu o princípio do serviço, mesmo que esteja ferido ou magoado contigo, ele vai. E algumas pessoas aqui estão dizendo: pastor, aí já está exagerado. Eu estou magoado, vou lhe servir. Se você entender que nós fomos chamados para isso, você não vai deixar as circunstâncias à tua volta te impedirem de servir. Quando você levanta essa bandeira, posso falar? Você está a ser só um menino, uma menina. Só para eu não usar outra expressão. Posso falar como eu quero? A igreja disse amém. Você está a ser criança, você está a ser bebê. Não, eles me magoaram no departamento, então eu não vou participar dessa conferência, dessa coletiva. Você está a ser bebê, eles não são a empresa, eles são colaboradores da empresa. Não, eu não vou para o Natal da família, porque está lá a tia Mariquinha e a prima Alberta, e eles são todos mal educados, mal comportados. Foram eles que da outra vez já disseram que eu fiz isso assado e cozido. Eles não são toda a família, eles só são membros da família. Gente que cresceu e entendeu, vai para o Natal da família e traz um peru e traz um pudim para a tia Mariquinha. Tia Mariquinha, eu trouxe esse mini pudim para ti. Eu trouxe. Sabe o que é que vocês não estão a falar, aleluia? Sabe o que é que vocês não estão a falar, aleluia? Eu posso falar? E aqui está o nosso big challenge, o nosso maior desafio. Alguém diga: pastor, qual? Servir quem nos feriu, servir quem nos magoou, servir quem não vai com a nossa cara, servir quem está contra nós, servir
quem declaradamente não gosta de nós. Quem entendeu, ou quem entender, não importa quem é. Eu não estou a fazer isso por ti, eu estou a fazer isso por mim. Eu fui chamado para isso. Eu não vou fechar uma porta da minha vida e do meu destino. Eu não vou condicionar o acesso ao meu próximo nível por causa de algo que aconteceu entre mim e você, por causa de você não gostar de mim, porque você não foi com a minha cara, porque você fez fofoca, porque você fez calúnia. Não, eu não estou aqui por ti, eu estou aqui por mim. Tudo isso que eu estou a fazer não é pela comunidade, eu estou a fazer pelo meu destino, pelo meu chamado, pela minha missão, pelo meu propósito. Eu fui marcado para isso. Anote aí. O que servir faz? Servir abre portas. Servir nos coloca na mesa dos reis. Servir nos prosperará e nos libertará. Servir faz com que ajudas sejam liberadas para nós. Servir, uma das principais coisas que servir faz e traz é o quê? Servir traz evolução e aprendizado. Eu dou sempre o meu exemplo quando eu estou com os obreiros. As pessoas que começaram o ministério conosco sabem que no Hotel Esquina eu não pregava como eu prego. Eu não me movia como eu me movo. Eu não fazia o que eu faço. Eu não tinha o nível de profundidade de revelação que eu tenho hoje. Mas sabe o que é que eu descobri? É que todos os domingos, quando eu tenho sono, todos os domingos, quando eu estou cansado, porque você tem que ser sincero, ninguém acorda motivado. Uau, hoje é domingo, vamos à casa do Senhor. Não, você não acorda assim. Às vezes você senta na ponta da cama e você diz assim: será que eu tenho mesmo que ir ao culto? É por isso que você está há 2 semanas que não vinha para a igreja. Porque o sono estava a falar mais alto. A preguiça estava a falar mais alto. Só que nós estamos a caminho de 4 anos, ou há 4 anos, que todos os domingos, fora aquele período todo de pandemia que não tivemos culto, todos os domingos, foram aí 8 meses, todos os domingos, faltei apenas um. Com sono ou sem sono, acordando voluntariamente ou sendo acordado pela pastora, eu venho com o maior desejo de fazer o quê? De servir. E o que foi acontecendo durante esse processo? Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. Quanto mais eu sirvo. Quem veio no princípio do ministério não profetizava. Mas o serviço começou a abrir os meus olhos espirituais. O serviço começou a me levar para um outro nível de visão. O serviço, hoje, irmãos, eu estou a falar tudo na base da humildade. Que é para eu não falar de ti, eu estou a falar de mim, para você poder entender. Eu já olhei para o espelho e não tem mal nenhum nisso. O serviço me trouxe revelação. Hoje eu prego com revelação. Sabe o que é revelação, né? Revelação é você ler algo que está escrito, mas você extraiu uma pérola daquilo. Meu Deus, que revelação é essa? Porque existem 2 dimensões da palavra. A palavra logos, que é a palavra escrita, e a palavra rema, que é a palavra revelada. A revelação se abre mais quando você pratica e exercita. E o que eu faço domingo quando eu venho aqui? Deixa trazer isso aqui nessa perspectiva. O princípio do serviço, ele é apresentado muitas das vezes como um restaurante. O que acontece no restaurante? Vocês estão sentados e quem está aí? O garçom. Nesse momento eu sou o vosso garçom. Não, ouça. Eu não sou a pessoa mais importante aqui nesse momento. Vocês são as pessoas mais importantes. Nesse momento eu sou o vosso trabalhador, eu sou o vosso garçom. Eu estou aqui para apresentar um serviço de qualidade. Eu tenho que trazer filé mignon, eu tenho que trazer um bom bife, eu tenho que trazer uma... Você está percebendo o que eu estou a dizer? Não, a pessoa mais importante aqui, as pessoas mais importantes são vocês. Eu sou o vosso servo. Eu estou ao serviço do reino de Deus. E eu estou ao serviço do reino de Deus servindo quem? Os filhos de Deus.
eu sirvo a Deus servindo a vocês. Só que durante esse período, quanto mais eu pessoas, mais eu cresço, mais eu ganho, mais eu aprendo. Ouça, o serviço, o princípio do serviço, ele é tão strong. Meu pai, vou dar só um exemplo. Eu não vou falar de mim nessa área porque ainda não recebi o Twin Turbo. Mas esse ano, um carro que está avaliado agora em mais, a depender do modelo, em mais de 140, 150 milhões de kwanzas. Um homem simplesmente decidiu comprar aquele carro e chegar e ele dizia assim: não, pastor, nem foi assim, né? Ele estava chegando na igreja, o local que ele ia colocar o carro dele, tem lá uma garagem, estava a ver um carro a entrar para a garagem. E está a dizer: mas tem outro pastor aqui nessa igreja? Como é que no meu local, tudo bem que esse carro é maior que o meu, mas não para perceber, desceu já do carro todo ranzinza, o que está a passar aqui? Rapaz, o que se passa? Não, pai, esse carro é para o pai. Oh, esse carro é para mim. Mas agora ouça, ele ganhou aquele carro por quê? Porque ele serviu. Posso falar? Em 11 anos de ministério, meu pai já ganhou aproximadamente 10 carros. Por que as pessoas vêm e dizem assim: não, eu quero te oferecer esse carro, pastor? Não, eu quero te oferecer essa viagem. O ano antepassado eles foram para a Nigéria pela Emirates em primeira classe, né? Primeira classe. Meu pai nunca tinha ido para o Dubai, ele sempre quis conhecer o Dubai. E o voo que os levou fazia a escala para o Dubai, e na volta eles ficaram uns 2, 3 dias no Dubai. O pai estava a dizer: pastor, eu sei, graças a Deus alguém apareceu, pagou tudo e pagou em primeira classe. Emirates. Nós nunca entramos em primeira classe, mas você já viu os vídeos? Só de ver os vídeos, you feel something. Você sente, meu Deus. Eu estou a pregar para alguém nessa manhã. Mas a questão é, por que alguém decidiu fazer isso? Porque aquela pessoa sentiu o quê? O impacto do serviço dele. Sirva bem onde você está. Porque no final do dia, quem toma as decisões vai fazer something, vai fazer algo para ti, vai liberar algo bom para ti, vai enviar uma recompensa para a tua vida. Quem está em empresas sabe que é assim que funciona. Há uma estação que você coloca os teus documentos no recursos humanos e você luta para a tua mudança de categoria. Mas há uma estação que tem pessoas que crescem, que são promovidas, que a outras áreas, melhores posições, que já não está a depender da tua corrida, está a depender da decisão de uma mesa. E nessa mesa, o que é que trazem nessa mesa? Nomes. E quando os nomes vão para essa mesa, o que é que acontece com esses nomes? Eles são avaliados. Se eles devem permanecer ou não, entrar ou não. E normalmente a decisão final é em função do quê? Da qualidade do serviço que cada colaborador oferece. Significa que se você não está aberto a servir as pessoas, você é mimoso, mimosa demais, fino demais, fresco demais, eu vou engraxar o sapato do chefe, eu vou trazer o café para o chefe. Por que não? Pastor, é bajulação? Não é bajulação, é serviço. É você entender que aquela pessoa está numa posição mais favorável do que eu, e aquilo que você honra, o que é que acontece contigo? Você atrai. Eu posso falar? Ouça, quem serve bem vai ser bem servido. Quem serve mal vai ser mal servido. Porque você não vai morrer onde você está. Hoje você pode estar colaborando dentro de uma organização. Amanhã você vai ser o líder da tua própria organização. Hoje você pode ser o colaborar, pode estar colaborando dentro de uma empresa. Amanhã você vai ter a tua própria empresa. E a reflexão que eu e você devemos fazer é: como é que você se chama? Você gostaria de ter um colaborador na tua empresa como... Você chega às 9, quando tem que chegar às 8, você gostaria de ter na tua empresa um colaborador? Fala o teu nome como... Fala o teu nome como... Ouça, uma das coisas que está... Por que o pastor está dizendo isso? Porque uma das coisas está conectada com o princípio do serviço é a lei da semeadura.
O princípio do serviço, ele está conectado com a lei da semeadura, com a reciprocidade e com a atração. É por isso que toda a minha e toda a tua vida, nós temos que nos esforçar para fazer o quê? Para servir bem. Porque quem servir bem uma comunidade, vai ser bem servido por aquela comunidade. Quem servir bem uma família, vai ser bem servido por aquela família. Quem servir bem um ministério, vai ser bem servido por aquele ministério. Ouça, porque eu sei que às vezes as pessoas falham conosco, mas uma organização pode falhar contigo. A semente está ali. Se não germinar aqui, ela vai germinar aonde quer que você for. Se não germinar em Angola, ela vai germinar no Brasil, vai germinar nos Estados Unidos, vai germinar em UK, vai germinar em qualquer outro país, porque o princípio está assente na semente. E o bom de um princípio é que ele não é algo material, ele é algo abstrato. Ele pode funcionar na sua vida aonde quer que você for. Eu gosto muito de falar do meu pai. Vou dar mais um exemplo. Uma vez, anos atrás, eles foram para Portugal. E ele estava a dizer: pastor, nós fomos para Portugal, mas nós não tínhamos dinheiro. E quem conhece um pouco a realidade de Portugal sabe que em Portugal você não encontra alguém que vem assim. Por exemplo, aqui você pode encontrar um amigo e dizer assim: estou fraco e tal e tal. E ele diz assim: tá bom, toma 50 mil kwanzas, toma 100 mil kwanzas, toma 200 mil kwanzas. Não, em Portugal você não vai encontrar alguém. Você vai: epá, estou fraco, meu. Está fraco, epá. Toma aí 500 euros, vê se te arranjas. Vê lá o que é que podes fazer com isso. Epá, estás fraco, epá, toma aí 1000 euros, pá. Vê o que é que podes fazer com isso. Não, nós sabemos que não é que as pessoas às vezes sejam más. Eles são organizados, eles têm as contas bem esquematizadas e às vezes não é só tirar por tirar. Mas ele disse que ele testou esse princípio. Ou seja, não o princípio do serviço, testou a consequência do princípio do serviço, que é a conexão que o princípio do serviço tem com a lei da semente e da semeadura. De chegar em Portugal e pessoas, não estamos a falar agora, não existia ainda o MIF Lisboa, pessoas virem para ele e darem assim 500 euros, 1000 euros, e ele ficar chocado. Por quê? Porque era algo que alguns anos atrás, se não fosse o tio ou a tia com quem ele estava lá a dar o dinheiro, ninguém mais dava. Hoje, várias pessoas começaram a dar esse valor. Ele viveu naquela realidade, então ele experimentou aquilo, ele sabia que aqui não tem pessoas que vão te dar. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu tenho uma tia, que ela me dava muito dinheiro aqui. Eu era mais novo, qualquer coisa eu ligava para ela: tia, firme, olha, vou sair, preciso, não sei o que. Tá bom, vem buscar. Ela podia me dar o que ela quisesse dar. Ela ajudavam sempre, davam sempre alguma coisa. Podia ser de 2 em 2 meses, de 3 em 3. Se eu ligasse, eles davam alguma coisa. Ela estava em Portugal. Posso falar como eu quero? Eu estava fraco com um amigo. Eu disse: ela, minha tia está aqui, vai nos resolver o problema. Tia, socorro. A primeira coisa que aconteceu é que ela começou já a me dar voltas. Ela não dá voltas. A segunda coisa, fomos para lá para ir buscar o dinheiro. Irmãos, não é pouco, não é muito, não é pouco, é uma questão de perspectiva. Mas ela me deu 50 euros. E com 50 euros, se a gente for para um shopping para ver um filme e comer, e porque nós não temos carro e andamos de táxi, aquele dinheiro ou vai acabar no dia, ou nem vai chegar para as contas do dia. Mas se fosse em Luanda, a realidade poderia ser completamente o quê? Diferente. Por que eu estou a dar esse exemplo? Para você poder, porque algumas pessoas falam: em Portugal dão dinheiro. Não dão. É a cultura deles, é o costume deles. Mas quando você cumpre bem um princípio, culturas se quebram para te servir, leis se quebram para te favorecer, princípios se quebram para te dar acesso, portas se abrem para o teu engrandecimento. O benefício do princípio é que quando ele é bem cumprido por alguém, protocolos são mudados para o meu e o teu favorecimento, para o meu e o teu engrandecimento. Quem já viveu fora sabe do que eu estou a falar. O pastor está a falar alguma mentira. Vocês têm lá alguém mesmo assim, não, do nada, não, está aqui 1000 euros, vai passear.
Existe, não é? Algumas pessoas ou outras, né? Do bom senso? Não, filho, aí não é só o bom senso. É o bom senso. Aleluia. Veja aí. Deixa o pastor pregar. Eu sei que estamos já a conversar, mas quero avançar. Amém? Veja. Uma das coisas que não permite que a gente se coloque muito na disposição de servir é o facto de que muitas das vezes nós somos complexados, arrogantes. Posso falar como eu quero? E narizes empinados. Irmãos, eu não estou nem um pouco preocupado com a cara feia. Eu sou profeta. E profetas têm que falar abertamente o que acham e o que pensam. Tem gente que é muito complexada. Imagina o que aquele homem disse. Esse homem aqui era o homem que lavava as mãos de quem? De Elias. Nada contra os licenciados. Mas alguns vão dizer assim, eu sou PhD. Eu sou doutor. Eu não consigo perceber. Eu já vi pessoas a dizer assim, eu não consigo perceber esse povo a irem para as igrejas estão todas cheias. Como é que gente culta vai para a igreja? E quem foi que disse que igreja é só para gente que não é culta? Quem foi que ensinou à sociedade que igreja é só para gente ignorante? Há um senhor que brigou com a filha, porque a filha começou a ir para a igreja e ele tinha outros projetos para a filha. Só que a filha se envolveu tanto com Jesus que começou a dar um outro rumo para a vida. Encontrou uma outra motivação para viver. E aquele senhor, eu não vou dizer o nome nem nada, ele fez de tudo para entrar num ministério, aqui em Angola, num ministério que tem a tutela dos assuntos religiosos. Não vou falar o nome do ministério. Entrou numa direção. E o juramento daquele senhor qual era? Combater e perseguir igrejas evangélicas. Tudo por uma única razão. Porque a filha identificou-se com igrejas ou com uma igreja evangélica. E se na minha família todo mundo consumisse álcool, todo mundo fazia as coisas daquele jeito, a filha no meio da família disse, não, eu não quero seguir as mesmas pisadas da família. Eu quero criar o meu próprio caminho, a minha própria história. E a minha decisão é de fazer isso com quem? Com Jesus. Compramos uma briga com essa pessoa, não XZ, não, estou a falar o corpo de Cristo em Angola. Comprou uma briga com essa pessoa porque a filha quis Jesus e ele queria a filha num outro lugar. Porque na cabeça de algumas pessoas, vou dar um exemplo. As pessoas que serviam Jesus e que serviam Jesus não eram pescadores, não, nem todos eram pescadores. José de Arimateia, que era o cara que deu o terreno em que Jesus foi sepultado, eu já disse aqui, a Bíblia fala que ele era um discípulo oculto de Jesus. José de Arimateia, ele era qualquer coisa nos dias de hoje, como um deputado, como um senador. E em qualquer estação e em qualquer tempo, você não pode ser uma pessoa tão ignorante, ou uma pessoa ignorante conseguir com alguma facilidade chegar nessa função. Mateus era um técnico da AGT dos tempos de Jesus. Lucas era um doutor nos tempos de Paulo. Esses homens que estavam a servir Paulo e a servir Jesus e a servir os apóstolos, não eram todos ignorantes. Não eram todos iletrados, posso falar como eu quero, não eram todos analfabetos, não. Alguns por conta das circunstâncias sim, mas tinha muita gente culta. Mas o que essa gente culta teve que entender? Existe algo maior do que eu. E que a vida ela é feita cumprindo o quê? Princípios. Então, se é para lavarmos os pés de Jesus, ouça, Jesus era maior e é maior do que todos nós, era maior do que os próprios apóstolos, mas houve um determinado dia que ele disse assim, hoje eu vou lavar os vossos pés, porque a grandeza da vida não está em ser servido, a grandeza da vida consiste em você servir as pessoas à tua volta e fazê-lo bem, Jesus é engrandecido, por quê? Porque veio servir.
Deus estava sentado no trono e no trono ficou e fez uma pergunta: a quem enviarei? Para quê? Para essa missão. Jesus disse: envia-me a mim. Jesus serviu tão bem, que no final Deus teve que o exaltar. Significa que, por isso é que eu fiz a pergunta que eu fiz no princípio: se você quer viver uma vida de exaltação, se você quer viver uma vida de prosperidade, se você quer crescer na vida, não precisa lutar muito, sirva bem a tua comunidade. A Bíblia fala que quando o reino da Babilônia levou alguns judeus cativos para a Babilônia, dos quais Daniel fazia parte, após aquela estação de treinamento, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, a Bíblia fala que eles foram aprovados. Após a aprovação, eles foram colocados no grupo de alguns conselheiros, assessores, chegaram a ser príncipes, ao ponto que a Bíblia fala que Daniel foi encabeçado como o príncipe dos príncipes. Daniel servia tão bem o rei, só que a Bíblia diz que o rei faleceu e mandaram Daniel para a reforma. Quando, acredito que era o rei Belshazzar, sobe ao poder, ele tem um sonho, ele tem uma visão, ele está inquieto e ninguém consegue interpretar, ninguém consegue ajudar a tirar a inquietude do rei. A Bíblia vai dizer que a mãe do rei foi dizer assim: ó rei, no tempo do teu pai existia um homem chamado Daniel, dotado de sabedoria e papapá e papapá. O cara era o que resolvia todos os enigmas. Ouça, quando você serve bem, você pode estar em casa, a cavalaria vai vir bater a tua porta para dizer: te queremos de volta, te queremos de volta. Ouça, quando você faz um bom serviço, o teu currículo pode estar antiquado aos olhos de alguns, organizações vão estar a correr atrás de ti. Ouça, quantas pessoas você conhece que saíram de uma empresa e acabaram voltando pela mesma empresa? Várias pessoas. E por que no universo? Eu tenho um amigo, alguns anos atrás, quando a crise começou a apertar e tudo mais, muitas petrolíferas aqui acabaram fechando. Amém ou não amém? E até a Total, ela acabou, como é que se fala? Fizeram um processo de, ajudem-me aí com a expressão correta, restituição, não, é isso, né? Requalificação, e mandaram algumas pessoas para casa, rescindiram alguns contratos e papapá e papapá. Eu tenho alguns amigos que lá estavam e muitos deles foram para casa, mas no grupo desses muitos que foram para casa, um deles, depois de algum tempo, ele já estava trabalhando numa outra petrolífera de menor porte. Depois de algum tempo, a empresa que rescindiu o contrato com ele, a empresa que já lhe tinha indemnizado, porque quando eles fizeram isso, eles deram uma grande indemnização para que as pessoas tivessem algum conforto e a possibilidade, se possível, de começarem algum negócio. A empresa já lhe tinha indemnizado. Ele na altura trabalhava, acho que era nos recursos humanos ou na área administrativa. A empresa voltou a ligar para ele, voltou a sentar com ele e voltou a dizer: pedimos desculpas pelo que fizemos, te queremos de volta. Ele disse: tá bom, e o dinheiro que vocês me deram? Não, o dinheiro é teu. Fizeram um novo contrato e hoje ele voltou a trabalhar na empresa que ele mandou para casa. Irmãos, a empresa tinha, eu lembro-me que na altura pessoas desmaiaram, mandaram ambulâncias lá para a empresa, porque era muita gente que foi mandada para casa. E na área dele, ele não foi o único que foi mandado para casa. Mas por que no meio de muitos da área dele que foram mandados para casa, ligaram para ele voltar? Porque na necessidade da organização, quando colocaram os nomes na mesa, disseram assim: esse aqui serve bem. E como serve bem, vai servir aos nossos interesses, ele pode voltar para o nosso meio. O sucesso, ouça, o sucesso ele não está acoplado em coisas muito difíceis ou coisas muito complexas. O caminho para o sucesso é só um caminho de paciência a ser trilhado. Mas o que nos leva lá, ou o que nos vai levar aonde qualquer um quer chegar, não é outra coisa senão isso: servir e servir bem. José ganhou a posição que ganhou, não porque começou a servir o Egito. José já começou a servir na casa dele. Começou a servir os irmãos dele, que não gostavam dele. E o pai punha-lhe a cuidar dos irmãos, a controlar os irmãos, a levar comida para os irmãos. Mesmo sendo escravo, continuou a servir bem a casa de Potifar, ao ponto que a Bíblia vai dizer: tudo que José tocava, o que acontecia? Come on, prosperava.
Foi para a prisão prosperou. O princípio do serviço vai te tirar do calabouço para o palácio. Quando no palácio ninguém tinha solução, disseram, há um homem, José, e ninguém tem sabedoria como ele. Levaram José para Faraó. O Faraó disse, filho, não tem outra pessoa em quem o Espírito de Deus está. Não, não é só por conta do Espírito de Deus. Via-se o histórico, o currículo dele dizia que esse é um homem trabalhador, é um homem sujeito à autoridade, é um homem submisso, não é orgulhoso, não é arrogante, não é soberbo. Não tem problema que uma pessoa mais nova ou menos habilitada que ele lhe diga, faça isso, vem para frente, vai para trás. Ao ponto de que quando José está, a história conta, quando José está no trono, ou melhor, José está como governador, Faraó já não fazia mais nada. A Bíblia diz que José comprou todo o Egito para Faraó. Não comprou para ele. Princípio do serviço. No princípio do serviço, você entende que Davi é mais importante do que eu. Se Davi está bem, eu estou bem. Faraó é mais importante do que eu. Se Faraó está bem, eu estou bem. Mas agora veja, se fosse um outro cara, na posição em que José se encontrava, em que o rei está sentado no trono e José que vai para a rua, José que fala com as pessoas, José que faz os negócios, José ia fazer algumas escrituras públicas e não ia colocar em nome do faraó, ia colocar em nome dele, e faraó não saberia. Ele disse, não, eu não estou aqui para o meu serviço, eu estou aqui para o serviço de Faraó. Servindo e prosperando o Faraó, eu estou servindo e prosperando a mim mesmo. Servindo e prosperando a tua nação, você está servindo e prosperando a ti mesmo. Prosperando a tua casa, prosperando os teus netos, prosperando os teus bisnetos. Toda a contribuição positiva que nós trazemos para Angola, que nós trazemos para Luanda, que trazemos para o nosso bairro, para o nosso município, não é só para nós, é para a nossa geração e até para pessoas que nós não conhecemos. Davi não se tornou só Davi, porque não, Deus o amava, não. Davi era um homem que aplicava o princípio do serviço. Você vai ver, eu disse aqui o quê? Que você não pode ser uma pessoa nobre, nariz empenado, fresco demais. O rei, ou melhor, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e tinham acabado de ungir Davi. Não lhe contaram só uma coisa, olha, um dia, meu filho, Deus vai te levantar como rei. Não lhe contaram isso. Naquele dia ungiram já Davi. O azeite já tinha descido sobre a cabeça dele. A partir de hoje, meu filho Davi, você é o rei de Israel. A Bíblia vai dizer que imediatamente o Espírito de Deus que estava sobre Saul saiu de Saul e entrou para Davi. Davi já era o rei. No dia seguinte, os irmãos foram para a batalha. O pai dele está dizendo assim, pega essa marmita e vai levar comida para os teus irmãos. Princípio do serviço. Se fosse muitos de nós, ei, quem? Eu sou o rei de Israel. Vê outros empregados ali. Se fossem outras pessoas, iam aproveitar daquela profecia, daquele ato profético, para se vingar do dia em que eu estava no quintal e vocês estavam todos a comer na mesa e ninguém me convidou. Para se vingar do dia em que todos estavam na sala assistindo Netflix com pipoca doce, pipoca salgada, pipoca de caramelo, e ninguém me convidou para participar da sessão. Mas Davi não falou nada. Ouça, o princípio, eu disse do princípio do serviço, vai te encaminhar ao cumprimento do teu destino e do teu propósito. Se Davi reclamasse, não encontraria Golias. Se não encontrasse Golias, ele não ia encontrar o caminho para subir ao trono. Davi não reclamou, obedeceu ao pai, pegou a marmita, desceu para a cidade, chegou, encontrou os irmãos, disse, vim trazer comida para vocês, mas o que se passa aqui? Não, há um incircunciso aqui a afrontar o exército de Deus vivo. E o que se fará por quem matá-lo? Não, vão dar filha do rei, a sua família vai ter isenção de impostos, e papapá, levem-me. Princípio do serviço. O problema é, eu falei o quê? Eu não tinha revelação há 2 anos atrás, comecei a vos servir, revelação aumentou. Isso na Bíblia não está assim. Isso é interpretação ou revelação do Espírito. Na Bíblia não está lá escrito que é princípio do serviço. Mas eu a vos explicar, o filme que passa na vossa cabeça é que ele vai fazer o quê? A servir. Levem-me ao rei. Chegou diante do rei. Ó rei, eu vou matar esse camarada. Eu vou dar cabo desse gigante. Tá bom, toma a tua ferramenta. Toma o meu escudo. Eu disse, não rei, eu tenho as minhas próprias armas. E Davi nos ensina algo aqui. Quando você estiver a servir, não queira servir como os outros servem.
Sirva como Deus te chamou para servir. Saul, não preciso da tua espada, Saul. Não, eu vou servir bem, mas vou fazê-lo on my way, da minha forma, da minha maneira. Não, Saul, não vai ser com a tua espada, com teu escudo, com teu arco. Eu vou servir da minha maneira, mas vou fazê-lo bem. Daqui a nada o rei está a dizer, ok, coloquem Davi diante de Saul, de Golias. Tudo começou aonde? Começou lá atrás, a servir as ovelhas do pai. Um outro menino, se visse um urso a lutar com uma ovelha, era correr para o pai. O pai, o pai, o pai, o pai. Davi disse, ei, a responsabilidade é minha. As ovelhas são do meu pai, mas a responsabilidade é minha. Elas estão ao meu cuidado, elas estão ao meu serviço. E ao meu serviço ninguém morre, ao meu serviço ninguém fracassa. Ele vai dizer que ele lançou-se contra o urso, deu cabo do urso. Veio o leão, lançou-se contra o leão, deu cabo do leão. O princípio do serviço na vida desse homem começou lá atrás. E isso é para nos ensinar algo. Se você não serve bem quando você não é aplaudido, é um perigo te colocar numa posição em que vão te aplaudir. É um perigo. É um perigo colocar gente que só está à procura que lhe digam assim, uau, bom. Não, você é o melhor. É um perigo colocar gente nessa posição quando isso é tudo que eles mais querem. Tem gente que está na terra, só quer que a sua estrela seja... Ouça, as estrelas não lutam para brilhar. Elas, nesse momento, elas existem. Elas estão onde estão. Elas estão a deixar o sol dar o seu show. Elas estão a deixar o dia dar o seu show. Elas estão conscientes, vai chegar um momento que o sol vai dissipar-se, que o sol vai desaparecer. E quando o sol desaparecer, vai ser o momento da lua e vai ser o momento da estrela. Estrelas não lutam para brilhar. Elas simplesmente existem e brilham. Estrelas não se forçam para brilhar. Elas sabem que o dia vai passar, a noite vai chegar e o meu brilho vai ser visto. O problema que nós temos é que tem estrelas que não sabem que têm estações próprias. Querem brilhar de manhã, querem brilhar de tarde, querem brilhar quando está a chover. Filho, quando tem chuva nós sabemos, as estrelas desaparecem. Ouça, quando nós queremos saber se vai chover, nós nem somos meteorologistas, nem nada disso. Mas qual é o primeiro exercício que nós fazemos à noite? Olhamos para o céu e começamos a procurar o quê? Estrelas. Quando não tem estrela, nós já sabemos, hoje vai chover. Mas tem estrela que mesmo com chuva, mesmo com tempestade, mesmo no óbito, quer gingar com a pasta da Cartier. Não, nesse momento estamos com chuva. Você existe, filha, mas deixa a chuva passar e o teu brilho vai ser visto. O teu brilho vai ser visto. O problema é que nós não temos muitos Davis. Eu contava às vezes aos obreiros, eu trabalhava, eu era pastor na igreja, mas eu era colaborador no meu escritório. E a minha chefe não era fácil. A pastora sabe. Não era fácil. Então, não era tão fácil que às vezes 15, 16, 17 horas você está em casa e alguma coisa está mal feita. E ela ligava, olá, eu senhor, olha, peço desculpas pelo incômodo, mas... E aquele processo, e vocês não passaram na secção, e vocês não viram, não, doutora, olha, é que isso, assada, não, eu vou voltar para o emprego amanhã, boss. Podes esperar amanhã às 8, para dizer assim, ontem vocês não fizeram, e não era fácil, mas eu entendia que aqui eu estou ao serviço dela. Eu estou ao serviço dela. Ela é a hierarquia, na hierarquia ela é a posição mais alta, então deixa ela ralhar, deixa ela reclamar. Não, deixa ela mandar. Nem que for coisa... Irmãos, eu sou pastor e já era. Havia vezes que eu saía com para irmos comprar água. Nunca disse na minha bolsa, não é minha responsabilidade comprar água para o escritório. Nunca disse na patrona, não é minha responsabilidade comprar café para o escritório. Nunca disse, não é minha responsabilidade comprar guardanapo para o escritório. Nunca disse, não é minha responsabilidade comprar detergente para o escritório. Nunca disse, pastor está que não me deixa mentir. Houveram vezes que o motorista foi de férias. Nós contratávamos um serviço de apoio e não contratavam um serviço de apoio. E ela pedia, podes apoiar-nos para fazer não sei o quê. Eu tirava o carro do escritório, não reclamava, eu não dizia, eu não sou motorista do escritório, é melhor que vocês paguem. E
já foi. Ouça, e as minhas colegas perguntavam-me no final do mês: Elcio, esses dias tu tiveste a nos apoiar, fizeram algum acréscimo no teu salário? Eu disse: não. E nunca fui lá dizer: não, eu prestei um serviço extra, não tinham que me dar alguma coisa. Não. In the end of the day, quando eu fui dizer assim, a relação acaba aqui, eu tenho outros projetos para tocar, me disseram: nos diz quanto é que queres para ficar, nos diz o que podemos fazer. Eu disse: não há nada para fazer. Eu chorei muito quando saí de lá também, mas também pus eles todos a chorarem, porque eu não posso chorar sozinho. E a outra coisa que aconteceu, saíram acho que 3 pessoas antes de mim, né? Eles disseram assim, não disseram isso a mais ninguém. Das minhas colegas que saíram antes de mim, a mim disseram: quando quiseres voltar, as portas desse lugar estão abertas. Mas eu nunca vou voltar, está amarrado, voltar para trás. Não, eu vou para frente. Nunca. Amarrado. Não, foi bom deixar esse caminho. Não, é um cuidado que a gente tem que ter, porque o caminho às vezes que te leva é o caminho que te traz. Se deixas espinho quando vais, não consegues passar bem quando voltares. Não consegues passar bem quando voltares. Agora, eu não podia falar isso, mas vou falar. Eu bloqueei todos eles no meu WhatsApp. Não, eles não vêm mostrar do WhatsApp. Fizemos atividade do coisa. Eles me amam, tá? Mamãe Guilhermina está espantada. Não, já bloqueei. Porque os patrões, alguns, gostam de se imiscuir na vida privada dos seus colaboradores. Isso acontecia lá. Não, viu o meu estado? Deixa, é a minha vida fora do escritório. Elcio, vocês foram muito tarde. Não, isso é minha vida fora do escritório. Eu disse: não, para você não pecar, vou ocultar. Ocultei-os. Mas as minhas redes sociais são abertas. E eles não me seguiam. Quando fizemos a atividade no Esquina, agora esse ano, nós estávamos acabando de chegar. Não sei se eu estava com a pastora quando encontrei-me com Zoca. Encontrei-me lá com o meu colega. E ele disse assim: olha, eles estavam a perguntar quando é que o Elcio vai estar aqui no hotel, qual é o dia que tu vais estar aqui. Eu disse: como é que eles sabem que eu vou estar aqui no Esquina? Quer dizer que esses dias todos, o Zoca, meu colega, disse assim: não, eles agora põem no Instagram Elcio Rangel, para ver o que é que você está fazendo, para ver como é que a tua vida está. Não, o serviço foi bom, que eles não estão a conseguir superar o Elcio Rangel. Como é que eles sabiam, se eles já não veem nos status do WhatsApp há anos? Como é que eles sabiam que eu vou estar no Esquina? Não, eles de tempo em tempos fazem mesmo uma pesquisa para ver o Daniel, para ver a Daniele, porque tu já não mandas fotos. O caminho está aberto, significa que a qualquer altura, se eu quisesse voltar, eu tenho, humildemente falando, toda a certeza que eu conseguiria entrar. O problema, igreja, é que nós não estamos a conseguir gerar muitos Davis que entendem que eu sou rei, mas eu sou filho, mas eu sou irmão, e que a grandeza de um rei não é outra senão servir a sua comunidade. Verdadeiros reis não são aqueles que estão preocupados que se lhe coloque uva na boquinha. Não. Verdadeiros reis são aqueles que estão preocupados em servir bem as pessoas à sua volta. E esse era o conceito do antigo tempo. É por isso que no tempo da batalha, Saul não ficava no palácio, ia para a frente do combate. No tempo da batalha, Davi não ficava no palácio, ia para a frente do combate. Porque um grande rei não é aquele que está à espera do relatório, é aquele que produz e traz o relatório. Matamos 7 gigantes, tomamos 7 cidades. E eu participei disso não só de forma indireta com estratégias, não. Eu participei de forma direta com a minha espada. Eu quero o meu nome. Disse o quê? Estrelas não lutam para brilhar. Há uma imagem em Israel. Davi, ele nunca lutou para brilhar. Ele só estava preocupado a servir. Ouça, uma coisa que nós temos que aprender com o princípio do serviço. O princípio do serviço vai nos levar e nos colocar sempre no sítio certo, no momento certo e na posição certa. Sempre que Davi estivesse aberto a fazer um serviço, alguma fase nova se abria para a vida dele. Sempre que Davi estivesse aberto a apoiar alguém, algum acesso novo se abria, alguma coisa boa acontecia, alguma coisa bem feita vinha para ele. Há uma imagem que chama-se a estrela. Oh, Mamãe Guilhermina, você é profeta. Nem falei, já leste. Mamãe Guilhermina, você está no espírito.
Me ajuda sempre. Eu vou falar um versículo e ela vai terminar. Me ajuda sempre. Obrigado, mamãe. Sem ti, o que seria de mim nas minhas pregações? A estrela de Davi. A estrela de Davi. Davi serviu tão bem que eles disseram, ouça, eu falei com alguns obreiros, a Bíblia fala que eles foram para uma batalha e um gigante quase que ia matando Davi. Os homens diretos de Davi disseram assim, from today, você nunca mais sai para ir para guerra nenhuma, porque você é a luz de Israel. Se você morrer, nós vamos morrer. Se você fracassar, nós vamos fracassar. Os homens que estavam a andar com Davi entenderam que o caminho não era outro, era servir. Disseram, Davi, a partir de hoje tu ficas no templo ou no palácio. Nós vamos matar os gigantes. E o que me intrigou é que no final, eles é que mataram os gigantes. Mas a história está dizendo assim, e foram 5 os gigantes que Davi matou. Porque gente que entendeu o princípio do serviço, não chega na empresa e diz assim, eu matei. Não, Davi é o líder da empresa, Davi matou esses 5 gigantes. Mas não foi Davi que matou, foram os colaboradores de Davi que mataram. Sabe o que nós fazemos nos nossos nas empresas? Quando alguma coisa está bem feita, eu fiz, viram, né? O boss me disse, o boss, não, você não fez, a empresa fez. O boss, se quiser, depois, quando vier fazer um relatório, vai agradecer a todo mundo, obrigado pela colaboração de todos, doutor fulano teve muito empenhado, a senhora fulana também. O boss, se quiser. Não somos nós que temos que vir no meio dos colegas. Viram, né? Se eu não participasse, não sei como é que estaríamos. Se eu não fizesse aquilo. Gente que fala isso não entendeu o princípio do serviço. O princípio do serviço não é sobre você, é sobre nós. Davi está no palácio, eles mataram todos os gigantes. Depois eles voltaram e disseram assim, olha, foram 5 os gigantes que Davi matou. Davi não mexeu nenhuma palha. Eles andaram com Davi e entenderam que era assim que Davi se movia. Se era assim que Davi se movia, é assim que nós temos que nos mover. Servir sempre. Servir sempre. Por quê? Porque a recompensa, ouça, sempre haverá uma recompensa para aqueles que estão abertos a servir. O problema é que nós já não estamos a gerar, vamos a encontrar Davis. Agora o cara ficou PhD. Ouça, quantas pessoas das nossas igrejas ficam empresários de sucesso, ficam famosos na música, famosos no futebol, famosos em alguma arte, conseguem um bom negócio, conseguem um bom emprego e daqui a nada sai do grupo em que estava, sai do departamento, porque o líder do grupo não tem o carro que ele tem. Não, como é que eu estou no grupo, eu tenho um V8, líder veio de táxi, meu líder vai vir de táxi. E quem disse que o teu líder não pode vir de táxi? E você tem V8? Quantas pessoas saíram das igrejas quando o sucesso se tornou uma realidade? O bom emprego veio. O moreno dos olhos verdes veio. A empresa começou a correr bem. O livro vendeu milhares. Propostas interessantes vieram. Quantas pessoas? Não só aqui na Xer, no corpo de Cristo em geral. Eu conheço milhares, você conhece milhares. Por quê? Porque essas pessoas não lhes foram ensinadas de formas a isso ficar incutido o princípio do serviço. Quando você entende o princípio do serviço, você sabe que Samuel pode andar a pé, mas Samuel te coloca no palácio e te tira do palácio. Samuel pode andar a pé, Samuel pode abrir a tua porta e fechar a tua porta. Natan pode andar a pé, Natan pode perdoar o teu pecado e não perdoar o teu pecado. Perdi algumas pessoas porque falei que o profeta perdoa pecado. Deus nos deu a autoridade de perdoar o pecado dos homens. Sacerdotes perdoam pecados dos homens. Mas se as pessoas não entenderem o princípio do serviço, sempre que uma elevação vier, sempre que 50 milhões entrar na conta, ao invés de elas ficarem mais humildes, elas vão ficar mais arrogantes. Por quê? Porque no teu emprego vai ter alguém que não tem os 50 milhões que você tem. Na tua igreja vai ter alguém que não tem que você tem. Na tua família vai ter alguém que não tem os 50 milhões que você tem. No teu prédio, na tua rua, vai ter alguém que vai estar sempre abaixo. Mas se nós pensamos como Davi, ouça. Mas eu sei que eu estou ajudando alguém. Ouça, alguém está a ser transformado nessa manhã.
Ouça, a vida de alguém está a ser transformada nessa manhã. Não é um versículo bíblico, mas é uma frase, é um adágio popular muito utilizado que diz assim: quem não serve para servir, não serve para ser servido. Quem servir bem, servir-lhe-ão bem. Quem servir mal, esteja preparado, porque na tua vida te servirão mal. Pastor, eu quero ser grande. A grandeza começa oferecendo um bom serviço. O que é que torna um multimilionário num multimilionário? Desenvolvem bons produtos. Para eles, não. Para a comunidade. As pessoas consomem aqueles bons serviços e bons produtos. Como consequência do consumo desses bons serviços e bons produtos, o que é que vem? Milhões para eles. Se você fizer algo bem ou algo bom, há várias pessoas, boas coisas e bem feitas serão feitas assim. Abre aí. João capítulo número 16, versículo 26, e já vamos encerrar. Jesus dizia isso. João 16, 26. João 16, 26. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Amém. João 16, 26 diz assim, acho que é isso. Doze, 26. Peço desculpas. É isso mesmo. João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, esse é Jesus falando. Se alguém me serve, faça o quê? Siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A primeira coisa que chamou a minha atenção nessa passagem é que Jesus está a dizer: quem me seguir e me servir, aonde eu estiver, ele também estará. É por isso que a Bíblia está a dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, à direita do Pai. Mas são todos os seres humanos? Não. São aqueles que seguem e fazem o quê? E servem a Cristo. Aonde Jesus tem domínio, quando você segue e serve bem Jesus, você tem domínio. Aonde Jesus tem acesso, quando você segue e serve bem Jesus, você tem acesso. O que Jesus consegue produzir e realizar, por isso é que ele está dizendo: se vocês acreditarem em mim, vão fazer obras maiores que as minhas. O que Jesus conseguir produzir e realizar, você segue e serve bem Jesus, você consegue realizar. Como se costuma dizer, se você quer fazer isso, siga as minhas pisadas. Fulano está a seguir as pisadas. Costuma-se a dizer, fulano está a seguir as pisadas do pai ou do avô. Porque ao olharmos para o fulano, estamos a ver, reproduzir ou a fazer o quê? As mesmas coisas que o pai ou o avô fazia. Jesus está a dizer: se você me segue e me serve, automaticamente tudo que eu conquistei, você vai conquistar. E o último ponto que Jesus diz é: além disso, quem me servir, no final acabará sendo o quê? Honrado pelo meu Pai. O próprio Jesus estava a ensinar à sua comunidade, aos discípulos, que o caminho para a honra, o caminho para a exaltação, porque estar onde Jesus está é ser exaltado. O caminho para a honra e o caminho para a exaltação não é outro, senão um caminho de predisposição ao quê? Ao serviço de vidas, ao serviço de pessoas, ao serviço da tua comunidade.
1 de Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios que o vosso serviço no Senhor não é em vão. Ou seja, sirvam a Deus, ó igreja, sirvam a casa de Deus, sirvam a obra de Deus, porque todo o vosso serviço vai ter um galardão, vai ter uma recompensa, vai ter uma gratificação. Não é em vão servir a Deus, não é em vão servir a casa de Deus, não é em vão servir a obra de Deus, como também não é em vão servir os filhos de Deus. Veja, por que eu estou a trazer essa administração? Eu disse que ia ser um culto profético, a não ser que Deus mudasse a direção. E quando eu fiz uma introspeção e eu meditava dentro de mim mesmo e orava a Deus para entender a direção para essa semana, Deus me fez entender que nós estávamos na fase final do ano. E o que é que Deus me está a levar a fazer nessa fase? Tanto as últimas mensagens como as primeiras mensagens, elas vão estar, principalmente aos domingos, muito mais focadas em tratar com o homem. Porque tem coisas que você está lá nos a lutar para conseguir. Me honra. Por que nem o homem fica comigo? O cara quer sair, te pede para engomar uma camisa. E você diz assim, vai lá tu. Ouça, com alguém que está a viver na América do Norte. E a pessoa estava apaixonada por um homem que vive em África. Existem culturas completamente o quê? Diferentes. E a pessoa me diz assim, pastor, eu entendi que esse homem só não estava a fazer os esforços que tinha que fazer para ficar comigo, porque eu estava a agir com ele muito máscula. O homem, não importa, eu sei que o mundo está globalizado, não importa como você vai pensar, mas eu preciso que você entenda que o homem africano é tradicional. Vou colocar de uma outra forma. Os homens não vão gostar, as mulheres vão gostar. O homem africano é mimoso, é mimado. Às vezes ele quer que a mulher dele ou a parceira dele lhe trate como mãe dele. Então ele vai estar no quarto contigo, ele pode tirar a calça, ele vai dizer, amor, podes tirar só aquela minha calça preta? Ele não está a fazer nada. Quem tem ou já teve homem sabe o que é que eu estou a falar. E se a mulher disser, mas tu não estás a fazer nada, eu estou ocupada, eu não sei o que. Para o homem africano é desonra, é afronta. Mas se você encontrar um homem europeu, até alguns brasileiros, pode não ser assim tão grave. Pode ser assim tão... A mulher diz assim, mas tu não estás a fazer nada. Tu podes levantar esses pesitos e ir buscar a tua calça. Não, lá vai funcionar. No africano, se tu lhe disseres isso, vocês já não vão jantar bem. Eu estou a falar alguma heresia? Não vai jantar bem. Estragaste o clima, a gente já estava combinado de jantar e tu, com esse comportamento, a comida não vai descer. Então, mas há homens africanos, como mulheres africanas, que por conta de um nível, não vou dizer mais avançado, senão vou estar a dizer que nós somos atrasados, mas por conta de um outro nível de instrução, de terem acedido a outras realidades americanas, europeias e papapá, que alguns conceitos que para nós africanos, que para os judeus, isso que eu estou a falar dos africanos é a mesma coisa para o judeu, é o princípio da Bíblia. O judeu ama ser servido pela mulher. E eu acredito que não importa se é americano, se é europeu, se é asiático, todo homem ama ser servido pela mulher. Por mais ou menos liberal que seja. O judeu está formatado biblicamente, se nós estudamos a Bíblia, vamos entender isso na cultura deles, para ser servido pela mulher. África, as mulheres africanas foram ensinadas assim. Pastor, isso é mau? Claro que não é mau. Honrar o teu marido, servir o teu marido. E às vezes é o problema. Muitas mulheres, 20 anos, 30 anos, para titia. Porque tudo que o homem fala, às vezes vemos só na base do namoro. Quem eu? Estás louco, vais fazer tu. E vais fazer sozinho. Estou louco, tá bom, vou fazer mesmo sozinho. Então, o que eu entendi da parte de Deus? Que em resultados que nós não estamos a alcançar, por causa de coisas que nós precisamos mudar em nós. Princípios. Você está disposto a servir? Primeiro. Segundo, até aonde você está disposto a servir pessoas?
Até quanto você está disposto a servir? Com o que você está disposto a servir? Quem está disposto a servir, diga amém. Levante a sua mão. Você que está disposto a servir, levante a mão. Amém. Vocês todos estão a ver as mãos levantadas? A Bíblia fala de homens e de mulheres que Deus nos mandou pegar tudo o que tinham para dar para a igreja. A minha pergunta para si: se Deus, não vou falar eu, Ele pode aparecer por meio de mim, mas se Deus agora e disser assim: o Lexus preto que tu mais amas, vende e coloca todo o dinheiro na minha obra. Só uma mão levantada. Vocês venderiam? Sabe o que é que vocês venderiam? Porque o Lexus está só na visão, ainda não está no físico. Não, vamos falar assim uma coisa que você tem. Por exemplo, vamos falar uma coisa que você tem. Nesse momento você tem um iPhone. Você tem um telefone, você tem um Android, tem um iPhone. É algo que você gosta, é algo necessário para ti. Agora, Deus, nem vai vir por meio de mim. Deus, você a orar, Deus vai te dizer assim: amanhã, vende esse telefone e coloca o dinheiro na obra de Deus. A irmã ainda está a pensar se vende ou não. Telefone, viram, né? Viram que as mãos já não levantaram todas. Filha, não venderia, né? Não, né? Não, quem não venderia está a ser sincero. Mas isso é só para nós podermos entender. Imagina nesse momento, posso perguntar, né? Quem tem parceiro? Mulher, quem tem parceiro? Namorado, noivo, marido? Levante bem alto, por favor. Pastor, eu estou a conhecer, eu sou uma confusa, estou a conhecer e ainda não sei. Vamos lá, levante a mão, por favor, eu quero te colocar à prova. Amém. Irmãos, levantem as mãos. Até a Lili não tem marido? Não, só as senhoras, levantem a mão, por favor. Irmãs, levantem as mãos, por favor. Marido, noivo, namorado, parceiro. Marido, noivo, namorado, está a conhecer? Amém. Nesse momento, vocês estão dispostos a servir? Deus diz assim: eu quero, ouça, não façam essa cara. Deus pede coisas estranhas. E Deus, quando nos pede coisa, Ele não vai te pedir o sapato furado que não vai te pesar. Deus vai te pedir o que te custa às vezes. Vai falar com Abraão, lhe pediram um único filho. Vai falar com aquele jovem rico. Jesus disse: vende tudo. Jesus não disse vende algumas coisas. Jesus disse: vende tudo e doa. O homem saiu triste da presença de Jesus. E a Bíblia nunca mais voltou a falar dele. Mas ele chegou a Jesus e disse: quero te seguir e te servir. Significa que muitos estamos a dizer que queremos servir, mas estamos a dizer, mas tem alguns limites. Jesus disse: quer me servir, filho? Vai vender tudo. Não voltou mais. Disse: não, se calhar né, fico só com os dólares, mas te seguir, Jesus. Não precisa ser também assim. Hoje, Deus te aparece, amada irmã. Continue mesmo com a mão. Não, espera, não levanta ainda. Deus te aparece e diz assim: deixa quem o namorado ou o marido dele está aqui. Vai mesmo já fazer uma revelação. Então é melhor não. Não levantem as mãos. Não levantem as mãos. Porque não. Porque algumas pessoas vão chegar em casa e vão dizer: afinal me deixarias por causa desse teu Deus. Não levantem as mãos. Mas a pergunta é: Deus te aparece. Diz assim: filha, quero em total serviço a mim. Eu não quero que partilhes mais o teu coração entre mim e o Joaquim, e o Minguito, e o Abelardo. Não, eu quero que o teu coração seja só para o meu serviço. Encontre um caminho e ponha fim a esse relacionamento com Abelardo, para me seguir e para me servir. Quem faria isso? Não era para vocês levantarem as mãos. A pergunta é essa, mas não precisava dar resposta. Mas se no final vocês tiverem reunião,
com os parceiros, eu não quero que digam que olha, o pastor está a trazer problemas no nosso relacionamento. Ouça, vão ter estações da minha e da tua vida. Irmãos, eu posso falar? Servir a Deus não é confortável. Essa ideia de que te venderam de que servir a Deus, Deus não é um Deus liberal. Não, Deus não é um Deus liberal. Vem como estás, mas não fica como vieste. Eu me prostituo, vem, eu bebo, vem, eu roubo, vem, eu mato, vem, eu ofendo, vem, eu faço coisas erradas, vem, mas não fica como vieste. Não, Deus não é liberal. A casa de Deus e o reino de Deus não é um clube social. Eu gosto de fumar, pode fumar. Eu gosto de beber, pode beber. Eu tenho 3 namorados, isso aqui é vontade. Eu tenho 3 namoradas. Não, não é. Todos podem chegar no reino de Deus com 1 milhão de erros, mas para ficar no processo e na caminhada, temos que trabalhar para transformação e regeneração. Tem que começar a cair por terra um por um, porque Deus não é liberal. Servir a Deus não é confortável. Não é confortável. Porque você ia para o Don Quixote, que já não existe, e Deus já não quer que você vá para o Don Quixote, mas você gostava do Don Quixote. A escolha é o Don Quixote ou uma relação que agrada a Deus. Então você gostava de beber 2 garrafas de vinho, 2 garrafas de vinho. E a Bíblia está dizendo assim, não vos embriagueis. A Bíblia está dizendo, não é bom que os reis sejam dados ao álcool. Quer viver uma vida de rei? A Bíblia está dizendo, não é bom que você seja dado ao álcool. Se você quer reinar, a Bíblia está dizendo, não é bom que você seja dado ao álcool. É a Bíblia que está dizendo. E agora, pastor? Mas lá também está a dizer que um copo de vinho mas o contexto sempre deve ser interpretado. Paulo falou para Timóteo, qual é o Paulo que te falou para você beber vinho? Timóteo lhe recomendaram porque tinha problema. Quem te recomendou para beber vinho se você não tem problema de estômago? Quem é o teu Paulo que te autorizou para beber? E eu sei que nessa fala, quando eu já começo a falar sobre beber, adulterar, fornicar, já me desgostam. Sabe por quê? Porque as pessoas quando me ouvem falar isso, dizem assim, pastor já está a ser tradicional. Eu não estou a ser tradicional, eu estou a ser cristão. Eu estou a ser bíblico. A minha missão não é para te levar a você ficar multimilionário e ir para o inferno. Morre pobre, mas morre salvo. Morre pobre, mas morre salvo. Jesus vai dizer, do que nos adianta ganharmos o mundo inteiro e perdemos o que é a nossa alma. Quando Jesus está falando da nossa alma, está falando da nossa salvação. Então significa que mais vale perderes tudo, mas morreres, porque a Bíblia está dizendo o quê? Morrer em Cristo é ganho. Então quer dizer, quando você morre em Cristo, não perdeste, ganhaste o quê? Ganhaste a coroa da vida eterna. Coloque-se em pé, aplauda o nome de Jesus Cristo. Vamos lá, celebra Jesus bem forte. Bem forte. Ouça. 1 minuto você vai orar. E qual vai ser a tua oração? Pai, ajuda-me pela força do teu Espírito. Ensina-me pela força do teu Espírito a viver uma vida de serviço. Senhor, que eu seja um homem, uma mulher, uma pessoa predisposta a servir mais e a servir bem, a servir o teu reino, a servir a tua casa, a servir a minha casa, a servir a minha família, a servir a sociedade, a servir bem e melhor na minha organização, na minha corporação. No final do dia, a principal pessoa que vai beneficiar-se de tudo isso és tu. Você vai se alinhar no propósito, você vai ser exaltado, você vai crescer à medida que você serve bem. Nós temos que lutar com a ajuda de Deus para nós não sermos aqueles cristãos que na empresa parecem os ímpios. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós estivermos em alguma organização, no grupo dos amigos, em algum lugar, as pessoas têm mesmo que sentir que você é sal, que você é luz. A tua presença dá sabor aos ambientes.
A tua presença aponta o caminho, ilumina, encandeia o caminho para os perdidos. Levanta a tua voz, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos e ore ao Senhor aí onde você está. Peça a ajuda de Deus, Senhor. Que eu possa, Senhor,